Agora temos tempo para debatir, preguntar, etc. ¿Algún... ¿A un micrófono? Es que no escuchamos. Ah, mira, va por esse lado. Agora. Ora, então, era uma pequena nota, assumidamente originada na ignorância, mas que eu sinto a falta de, neste âmbito, haver alguma referência, alguma inclusão em relação às gravuras dos indígenas das Canárias. São muito abundantes, é uma tradição ligada ao norte da África, mas o que eu noto aqui e agora é que há um peso bastante grande nessas gravuras dos labirintos e dos círculos concêntricos, tal como, e praticamente iguais aos da Galiza. Não será fácil encontrar qualquer ligação, mas acho que devia deixar esta nota. E que as gravuras dos indígenas das Canárias teriam um papel grande aqui, porque têm um papel muito grande na sociedade desses indígenas. Puedo responder en castellano. Las figuras de las Islas Canarias existen en Portugal, existen en Huelva, existen en el Atlas del norte de África, existen en toda la zona costera del Sáhara y llegan hasta Namibia. Es decir, es un fenómeno generalizado muy importante bajo el punto de vista del trasiego a lo largo de todo el Atlántico. Ahora bien, en las Islas Canarias no hay solamente eso, hay muchas más cosas. Hay figuras humanas, hay representaciones de tipo bereber, hay alfabeto líbico bereber, etc. Todo lo que parece indicar que las Islas Canarias son un lugar donde se reciben fuentes de diversos orígenes y que inevitablemente tienen un contacto probablemente marítimo, pero a lo largo de toda Europa prácticamente, porque esto no empieza aquí, sino que empieza mucho más arriba, en las Islas Británicas, por ejemplo, o en Bretaña, y continúa hasta el sur de África. Es un fenómeno muy interesante que nunca ha recibido un tratamiento de conjunto, aunque verdaderamente vale la pena, y la pregunta que hace me parece muy interesante. Esto está inmerso en un conjunto geográfico mucho más amplio. Se me permitem tomar tempo, já agora acrescentava mais um pormenor. Eu vivo na Madeira e nós na Madeira somos também confrontados com algumas gravuras, algumas típicas, por exemplo, das Canárias e um pouco de todo lado, como as covinhas e os canais, outras mais próximas da generalidade e sobretudo da arte das Canárias. E, portanto, isto ainda é muito vago, mas há um suspeito direto, que são os indígenas das Canárias, que foram escravizados para a Madeira e que fugiram para as serras e tinham vida autónoma nas zonas montanhosas da Madeira e que, portanto, é perfeitamente natural que uma série de manifestações culturais pré-históricas venham a surgir numa ilha que só é habitada a partir do século XV. E este é um fenómeno que eu também gostava de chamar a atenção e que me parece muito curioso e que me parece que eu deveria encontrar apoio de alguém para levar este estudo para a frente. Si me permite solamente, ahora a continuación
podemos ponernos de acuerdo. Nosotros hemos trabajado sobre las Islas Canarias y hemos publicado unas cuantas cosas sobre arte rupestre canario y también del Sáhara. Puede ser que yo pueda orientarle quizás a continuación. ¿Algún más? Ara, Sofia. Obrigada. Vou colocar, não sei se coloca a questão em inglês ou em português. Peter, tens tradutor? Peter? Sí, ¿qué va para él? Sí, perdón, no estaba escuchando. Ok. Portanto, realmente eu tenho acompanhado o projeto escandinavo de perto e tenho aqui uma questão que me parece muito interessante, porque nós na Península Ibérica temos imensas tradições de arte rupestre, não é? E como bastou-nos ver 3 apresentações muito boas hoje de manhã para percebermos que é todo um mundo novo que se está a descobrir, as cronologias andam para trás, andam para a frente, os materiais também se movem. E imagino que para alguém da Escandinávia isto seja extremamente complexo, porque daquilo que eu percebi, vocês têm 2 tradições grandes de arte rupestre. Uma mais ligada ao Mesolítico e outra mais ligada à Idade do Bronze. A minha pergunta é, com estes vossos novos estudos e de acordo com as cronologias que apresentaste, porque nós estamos mais habituados a conhecer, obviamente, na Escandinávia as imagens que nos chegam são muito mais as imagens da arte rupestre da Idade do Bronze, portanto de Tanum e de toda aquela região. Se vocês poderiam falar agora de 3 tradições, por exemplo, uma mesolítica, uma mais neolítica e outra então mais ligada à Idade do Bronze, ou se não, se mantém as 2 tradições. Pronto, é aqui por umas agulhinhas para apimentar o debate. Obrigada. Bueno. No, es que él está preguntando a él. Yes, Sí, sí, ya lo sé. I have to think Ya for lo a sé, while. pero es que lo he preguntado en portugués. Sí, pero está traduciendo. It's a complex question, but I mean, talking in general matters, there are 2 traditions. There is the southern tradition, which we before called an agricultural tradition, but which we today regard as a maritime tradition, actually. It's related to coastal life. And then we have the northern tradition, which is hunter-gatherer tradition, and the Neolithic camps very late up in the north. But in this northern tradition, I mean, I pointed out the difference between an older and a later tradition. But if you go into the details, you will find, of course, a bigger complexity. I just briefly mentioned the paintings, for example, that goes in parallel, and it's a little bit different from the engravings. We have a polished tradition, which is very early. So I think we can also talk about different stylistic groupings, specifically inside the northern traditions. But still, I think it's valid what I pointed out, that this narrative turn around 5000 BC is there. The southern tradition is easier in a way. It's very much confined to the Scandinavian Bronze Age. It starts with the Bronze Age, it disappears just a little bit after the Bronze Age. And it's more homogeneous, I would say. Yes. ¿Algún más? These 2 questions for Peter. When I worked in Sweden 50 years ago, there was 2 traditions for rock art, the hunter's art and the farmer's art. Yes. Now, it's incorrect. It's correct to have the same division, or were more complex
proposal for the Scandinavian art? Is one of the questions. The second question, it was about the conservation of rock art. I saw here, you have shown to us, some engravings painted in red. And in Sweden, sometimes they're painted in white or other times in red. This is not a problem for the conservation of the engravings. I know that it's necessary to show to people the engravings. They are a tourist market for the engravings, but today you have another problems with conservation and with other ideas. And I don't know if it's correct to continue to paint the engravings. Thank you. If it is correct to paint it or not, or yeah. And the first question was about that. I didn't get the final for the first question. It was about the hunter's art and the farmer's art. Yeah, if it's still valid. Yeah. Thank you. I think hunter's art is still valid, but I think we have today problems with the farmer's art because if we look at the distribution of this southern rock art tradition, much of it is related to the Bronze Age shoreline. Very much of the images are ships or depicting canoes, and weapons, swords, axes, and so on. So it's warriors. It's situated at the shore, close to the sea, and I think Oskar Almgren, who wrote a very famous book in the 1920s and related this to farmers, he kind of picked 10, 15 depictions of plowing the soil with an animal and an ard, and he made them very important, but in a way they are exceptions. So I think the majority of Scandinavian scholars today have changed their opinion, and we do not think about the southern tradition as typical farmers, but we think about, they were of course farmers as well, because we did have agriculture, we did have the farms, but the context of the rock art in this southern tradition is not at the farmyard, it's at the coast, and where you have the ships and you have the activities at the shoreline involving people in the trade of copper and tin. Yeah. Thank you. And the second one, yes, there is today a big debate in Scandinavia about the modern painting of rock art for touristic display. In Norway, they have more or less stopped doing it. In Sweden, it still happens, but there is a debate. I guess 10, 20 years from now, it will be finished. It's nothing I am proud of, but it does still exist. Yes. Andrea. Olá, bom dia. Cá estou eu outra vez e agora principalmente novamente com as minhas a minha procura de informações sobre a minha curiosidade, basicamente sobre a geração Tejo e o Val do Tejo, novamente. E a minha questão é para a Mimi e para o Rodrigo, que fazem, em termos de idade, parte do mesmo, têm a mesma idade, do grupo do Val do Tejo, e era para saber se em Espanha, naquela altura, onde já faziam trabalho, não é? Onde já trabalhavam, se houve ecos da geração Tejo ou dos trabalhos que estavam a ser feitos aqui, no Tejo, se souberam, se sabiam quem eram os jovens arqueólogos, a metodologia que eles fizeram, como é que se passava em Espanha nessa altura. Porque, além disso, até em termos políticos, era um bocadinho idêntico, não é? Com uma ditadura e com
com tudo o que havia. Mas principalmente era isso. Vocês, nos anos 70, entre 71 a 74, se souberam logo do Complexo de Arte Rupestre do Val do Tejo e da equipa que aqui estava a fazer os trabalhos. Yo voy a contestar primero para que se vea que soy más joven. Porque, no me metas en esa cronología. Porque en los años 70 yo era muy pequeña. O sea, lo que sí puedo decir es que a finales de los 80, cuando empecé a trabajar en los megalitos de Extremadura y a colaborar con Balbín en ese momento, nosotros teníamos una ventaja. Y es que en arte paleolítico las metodologías aplicadas ya en los años 70 y sobre todo 80 en la península ibérica eran muy novedosas respecto a cómo se trabajaba en el arte esquemático, con calcos directos y tal. Desde luego, Rodrigo, que empezó a trabajar en Titubustí en los años 70, era todo un trabajo fotográfico. Por eso nosotros desde que empezamos trabajamos siempre de esa manera, con fotografía, luego mejorada con fotogrametría, escáner, etcétera, pero con algo muy importante, buscando. Hay una cierta imagen que ha quedado de algún modo en el arte esquemático, pues de calcar lo que se ve. Nosotros desde el principio empezamos trabajando buscando lo que no se ve, como haces en las cuevas con arte paleolítico, y pudimos incorporar una parte muy importante desde el punto de vista técnico de grabados incisos en el conjunto de la decoración de los megalitos, que ahora sabemos que sirvieron para recibir pintura, y de ahí empezamos a poder caracterizar pintura y cuestiones de este tipo. Y para nosotros, para mí, cuando empecé en la zona de Valencia de Alcántara, lo primero que hice fue contactar con mis colegas de Portugal, porque me parece imposible, aparte de absolutamente aberrante desde el punto de vista histórico, trabajar en un sitio que actualmente tiene una frontera política y asumir que esa frontera existió en el pasado. Era muy importante para mí saber qué se estaba haciendo en el otro lado, con qué resultados, y al contrario. Y ahí coincidimos con un grupo que tenía estos mismos intereses, y muy pronto empezamos a trabajar en conjunto. Ahora tú hablas por la parte viejuna. Por la parte de los viejos. A mí me dicen los 70, un churro, que eso nada. Posso? É só fazer uma precisão ao que perguntava aqui a Andrea. Sobre a divulgação em Espanha dos trabalhos do Tejo. A primeira comunicação que fizemos foi em Espanha, na Galiza, um congresso de metodologia aplicada às ciências históricas, que foi precisamente sobre a técnica do látex, moldes de goma líquida aplicados ao estudo de los gravados rupestres. Foi apresentado ainda antes do 25 de Abril e foi em Espanha. Depois eu participei nesse trabalho. Depois um outro em que eu não participei, mas penso que o Mário participou, que foi no Congresso do Elva, que foi no fim de 74, por aí, ou 73 ainda, antes do 25 de Abril. Portanto, nós procurámos sempre ampliar, enfim, os nossos conhecimentos, e tivemos sempre um bom feedback da parte espanhola. Claro que na altura vivíamos em ditadura, havia uma fronteira política que não era fácil, mas houve sempre estes encontros. Guardo particular interesse no primeiro, do qual ainda tenho palavras separadas, que é sobre a técnica do látex, que foi apresentada precisamente no Congresso em Espanha. Ok? Mário. Já agora aproveito para precisar algumas coisas. É que da nossa equipe da geração do Tejo estava a professora Maria Carol. Sí, iba a hablar de ella precisamente ahora. A Dina, Sí. foi tua professora e que esteve aqui, e com vários alunos na altura, que se tornaram investigadores, arqueólogos muito conhecidos em Espanha. Não é? Houve, portanto, um conjunto grande de espanhóis que estiveram aqui connosco a trabalhar. Sim. Isso marcou certamente. Nem todos seguiram portanto, na investigação da arte rupestre, mas, como o António disse muito bem, o Congresso do Elva teve bastante impacto em Espanha. Eu estive ali assim, com a Maria Carol, e
lembro-me que apresentámos os dois uma comunicação e depois havia muita gente interessada em saber mais. E eu dei uma conferência pós-congresso, digamos, numa das salas, onde mostrei mais diapositivos e as problemáticas que levantava, não é? Depois quero recordar também que tanto a professora Primitiva como o professor Rodrigo Balbin nos têm convidado para participarmos em congressos também, onde temos apresentado aspectos da arte do Val do Tejo e convidado também para publicações diversas. Portanto, tem havido uma interação muito grande, para além daquela relacionada com o megalitismo, mas em relação, sobretudo, à arte do Tejo, portanto, acho que não estamos mal en términos de comunicación. Muito obrigado. Bien, por la parte de los viejos que me correspondía, el desarrollo del arte al aire libre en España era en esos momentos prácticamente nulo, salvo Galicia. Y lo que significó para mí el arte del Tajo fue exactamente un punto de partida. Lo mismo que en su momento Masouco fue el punto de partida del arte paleolítico al aire libre, que lo fue, eso fue el Tejo para nosotros los españoles, que nosotros en aquel momento ignorábamos una parte muy importante de lo que era aquello. En aquel momento, yo que soy un hombre muy mayor, mayorísimo, estaba haciendo la tesis doctoral sobre el Sáhara Occidental. Y para mí la relación y la referencia que aquel señor Larriba antes comentó, que me parecía muy interesante, entre los elementos peninsulares y aquellos atlánticos, tanto del Sáhara como de Canarias, me orientaron profundamente y aprendí mucho con ello. Y después, bajo el punto de vista personal, yo daba clase en la Universidad Complutense por la tarde en un curso que compartía con Manuel Fernández Miranda. Y venía de vez en cuando María de los Ángeles Querol, conocida por Nines Querol, a la que llamábamos amablemente Marquesa Margaritosa Portuguesa. Y entonces nos atacaba con violencia sobre el arte del Tajo y todo lo que había significado. Nosotros tuvimos conocimiento de primera mano de aquello, directamente. Y en el caso concreto que a mí me ocupa, me educó y me enseñó muchísimo.